A maioria das pessoas, e eu até arriscaria dizer que você também, não sabe quais são os seus talentos ou pontos fortes. E o pior, você acha que com a prática quase que tudo pode ser aprendido. E você não se empenha em buscar o conhecimento, técnicas para focar e melhorar os seus talentos. Em vez disso, cai na armadilha de tentar adquirir um montão de conhecimentos, muitas habilidades, o quanto possível, na esperança de melhorar de uma maneira geral. Isso é um erro muito comum. E eu também já caí nessa armadilha muitas vezes. Eu acreditava que era capaz de aprender tudo, realmente tudo, nessa petulância minha, né? E dentro das minhas pequenas possibilidades, eu vim mais ou menos provando que eu podia. Então eu achava que conseguiria aprender tudo. Definitivamente tem coisas que eu sou muito boa naturalmente. Por exemplo, eu tenho um grande talento, diríamos assim, aprender línguas. Eu conseguir aprender com mais facilidades que as outras pessoas, com os meus amigos, os meus amiguinhos de classe. Então por isso que hoje eu falo 4 línguas fluentemente. Bom, deixa eu só abrir um entre parênteses aqui, porque na minha opinião, o que é ser fluente em alguma língua? Fluente é quando você consegue trabalhar usando a língua que você está estudando. Você consegue ganhar dinheiro usando a língua. Então eu considero isso fluência. Então, por exemplo, no japonês eu aprendi do zero, então eu consegui aprender a ponto de escrever a minha tese de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado também. E o espanhol, no caso, eu aprendi e eu era tradutora da polícia japonesa. E aqui no Canadá, com relação ao inglês, eu fui gerente de uma organização. Então eu posso dizer que eu tenho condições de ganhar dinheiro com essas línguas. Bom, deixa eu voltar aqui no nosso tema. Bom, agora por exemplo, eu era boa em línguas, mas eu nunca fui muito boa em exatas, estatísticas, cálculo. E quando eu cheguei aqui no Canadá, eu tive a brilhante ideia de que eu queria melhorar o que eu não era boa. E qual que era o meu objetivo? O meu objetivo era ser uma profissional imbatível, entendendo tudo. Então eu resolvi fazer um curso de TI, de ciências de dados. E está bastante na moda essa área, né? É uma área muito nova e está crescendo bem, com ganhos financeiros muito grande. Então, e quando eu comecei a programar, eu tive uma dificuldade muito grande. A lógica de raciocínio de programação é muito diferente com o que eu já tinha aprendido a raciocinar na sociologia, na humanas. E quando eu via que eu fazia alguns exercícios, eu demorava muito tempo para fazer um exercício muito simples que o meu amiguinho terminava de repente 15 minutos. Demorava 1 hora para programar. Então eu via que eu tinha realmente dificuldades. Eu fiz a minha escolha avaliando o mercado e tentando melhorar as minhas fraquezas ou que eu não era boa. Então será que você se identifica com isso na hora de escolher a sua carreira? Eu imagino que sim, viu? Esse é um jeito totalmente errado de escolher uma profissão ou uma carreira. E só hoje eu sei que eu nunca seria uma boa programadora, a não ser que eu gastasse muito tempo tentando melhorar essa habilidade, esse talento que não me é natural, não é uma coisa que eu consigo fazer naturalmente. Então, eu estaria desperdiçando os meus verdadeiros talentos, tentando melhorar um ponto fraco, uma coisa que não sai natural para mim. E sempre seria uma profissional mediana, muito longe de ser imbatível, que era o meu objetivo. Então, para desenvolver os seus pontos fortes, você deve evitar essa armadilha. Eu digo armadilha porque a gente pensa que é assim, a gente foi educado assim, né? Achar que você tem que aprender tudo, você tem que ser muito bom em tudo. E é o contrário. Então, a minha recomendação é: não se inscreva cegamente para treinamentos em técnicas de lideranças, técnicas de ser um bom ouvinte, técnicas de oratórias e técnicas e cursos. E qualquer um desses cursos, eles são muito bem intencionados e muito bons e esperam um progresso impressionante. Mas eu acho que assim, deve ser o contrário.
As melhorias, elas são muito modestas quando você não usa os seus talentos nesses cursos. Então, você estará desviando a maior parte da sua energia, tempo, dinheiro e foco no controle de danos e muito pouco em desenvolvendo o seu real talento, o seu real ponto forte, que fazendo a prática você conseguiria transformá-lo. E lembre-se de que você só tem uma porção finita desses recursos que eu acabei de falar, que é tempo, energia, foco, para investir em si mesmo. Por isso, identifique os seus talentos o mais rápido possível e depois faça um curso que o direcione a usar os seus talentos e só depois pense em mudar de carreira. Então foque no que você faz de melhor para poder mudar de carreira e ser um profissional de excelência e principalmente ter uma satisfação de estar fazendo o que você está fazendo. Olha, um outro jeito muito errado de usar o seu talento é o risco de um treinamento repetitivo sem um autoconhecimento claro do seu talento, é que você fique saturado antes de você obter qualquer melhora, qualquer resultado. Então esse talvez seja um dos motivos porque você procrastina e para de procurar emprego em sua área, você não continua fazendo o que você acha que deveria fazer. Você sabe que não está trabalhando com o que faz de melhor, você sabe que vai demorar muito tempo e antes mesmo de fazer ou de continuar, você já está cansado ou cansada. Então, melhorar em alguma atividade requer sim persistência e energia, mas tentar melhorar algo que você não é bom ou boa, eu diria que é realmente uma perda de tempo. E para resistir à tentação de relaxar ou fazer outra coisa, você precisa de combustível. Necessita de um meio de tirar energia do processo de melhoria para conseguir continuar progredindo, para continuar a sua jornada. Infelizmente, quando você repetidamente tenta fazer um trabalho com uma técnica ou um método que não condiz com seus talentos, os seus pontos fortes, ocorre completamente o oposto. Eu imagino que você já tenha tido essa experiência. Por exemplo, a sua energia, ela drena, você fica muito cansado, exausto. E por mais que o treinamento tenha sido bem feito, os seus movimentos, os seus resultados, eles continuam assim anormais, estranhos, desconexos. Então, lembre-se bastante desse seu processo. E lembre-se também do que eu tinha explicado da minha experiência de aprender a programar. Era tudo muito desconexo, era muito duro de continuar, de prosseguir. Eu não conseguia ver muitos resultados. E eu me sentia muito exausta, porque demorava muito tempo para fazer o que eu estava fazendo. Então você pratica sem parar, mas a coisa continua parecendo artificial e insatisfatória. E como não existe um reforço psíquico, é sempre difícil se decidir a tentar de novo. Então aqui é um sinal que você está usando o seu talento no seu trabalho, é observar como você se sente na segunda-feira de manhã, ou mesmo no domingo à noite, quando você começa a pensar que você tem que trabalhar. Se o seu trabalho drena ou traz pouca energia, traz uma sensação negativa para você. Então, a mensagem aqui, a mensagem principal aqui é invista em fazer, em saber o que faz de melhor, com qualidade e que consiga fazer com frequência. Então, novamente, eu sugiro que coloque essa frase como lembrete no seu celular, cole numa parede para que você veja todos os dias que você tem que focar nos seus talentos. Descubra o mais rápido possível os seus pontos fortes e invista neles. Eu vou te passar um dado muito interessante para provar para você como nós estamos acostumados a focar no negativo. Nós somos, infelizmente, educados para isso.
Por exemplo, o Dr. Seligman, aquele que eu falei logo no início do vídeo, o pai da psicologia positiva, que comentamos, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, ele fez uma pesquisa, encontrou mais de 40 mil estudos sobre depressão, mas apenas 40 sobre os temas da alegria, felicidade e autorrealização. Olha só que número absurdo, 40 mil para 40. Número muito grande. Olha, esse tema de depressão, ele é um tema absolutamente necessário. Entretanto, a nossa perspectiva, ela é tão desviada para a fraqueza e para a doença, que nós sabemos muito pouco sobre o nosso potencial, sobre como que nós conseguimos a excelência, sobre a saúde. E por isso que nos últimos 10 anos, diria assim, que tem surgido esses novos estudos. Então, cada um de nós temos fraquezas, é claro, como ser humano. Atividades que, por exemplo, alguns realizam sem esforços, podem ser muito frustrantes para outros e assim vice-versa. E essas fraquezas prejudicam nossos talentos, então precisamos desenvolver estratégias para contorná-las. Olha, muito importante, é só estratégia para contornar essas fraquezas, não focar nela. Então devemos lembrar que de manter um olhar crítico sobre as nossas fraquezas e trabalhar arduamente somente para administrá-las. Outra palavra muito importante, a fraqueza só deve ser administrada e não focada. Embora às vezes é necessário trabalhar com as nossas fraquezas, isso só nos ajudará a evitar o fracasso. Não vai nos ajudar a atingir a excelência. E o que o Dr. Seligman diz, ele quer dizer, é que se você só alcançará a excelência compreendendo e cultivando os seus pontos fortes. Nós já repetimos várias vezes e eu quero que você saia desse vídeo absorvendo essa ideia de que você precisa cultivar os seus pontos fortes. Então, o que precisa saber sobre os seus pontos fracos é se eles estão relacionados, por exemplo, a alguma parte técnica, algum conhecimento que você ainda não sabe, alguma habilidade para poder administrar essas fraquezas. E apenas isso. E fazendo dessa forma, esse autoconhecimento, ele te dará uma autoconfiança para se libertar da tirania do dever. Eu acho que já você conhece esse dever. Alguém te diz, você deveria se tornar um advogado, um médico, um banqueiro, porque é o que a sua família espera de você. Ou, você deve aceitar essa nova promoção a gerente, porque a sua organização e a sociedade em geral esperam que você aceite. Então, esses deveres assumem muitas formas, e seja elas quais forem, elas exercem uma pressão irresistível, mas infelizmente muitas vezes não levam em conta os seus talentos naturais, o que você faz de melhor. Por isso, o melhor meio de suportar essa pressão e partir por uma nova direção, uma nova jornada mais verdadeira é identificar os seus temas pessoais de talento, é descobrir o que você faz de melhor. Então, se você quer viver uma vida realmente produtiva e satisfatórios, os seus únicos deveres é que vale a pena dar ouvido aos seus talentos. E a outra palavra de advertência e cuidado é manter-se alerta contra a ameaça do perigo que pode prejudicá-lo, que seria a ilusão. O que seria essa ilusão? Isso acontece quando você continua agindo, continua falhando, sem aprender e aperfeiçoar. E o pior, você não percebe que está fazendo isso. Que você tem essa ilusão de que você não está não está progredindo. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Você acha que tem um ponto forte para falar em público, mas não percebe que a sua audiência está dispersa e continua cometendo o mesmo erro. Um outro exemplo. Você imagina-se um gênio nas vendas, mas você não se pergunta por que ninguém compra de você.
E o mais perigoso de tudo, você tem uma ideia muito vaga da fragilidade, da debilidade do seu desempenho, dos seus resultados. E aí e ainda pior, né? Assim, às vezes você acaba encontrando milhões, 300 milhões de razões para explicar porque isso não tem nada a ver com você. E somado a essa atitude negativa e a ilusão, forma uma combinação letal ao seu processo de aprendizagem para maximizar os seus pontos fortes e administrar os pontos fracos. Então preste muita atenção nessa situação. E o filósofo Spinoza, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: ser o que somos e nos tornarmos o que somos capazes de nos tornar é o único objetivo da vida. Bonita essa passagem, não é? Então você pode não concordar com a ênfase, mas certamente uma das metas da sua vida é descobrir e aplicar os seus pontos fortes. Se os seus sentidos estão adormecidos pela ilusão e pela recusa em admitir a verdade, você vai parar de procurar os seus verdadeiros pontos fortes e acabar vivendo uma versão de segunda classe da vida de outra pessoa, ao invés de viver uma versão de primeira classe da sua própria versão. Então preste muito atenção nisso. É muito importante. Então, o que você precisa fazer? Na prática, no contexto dos desafios da nossa vida realmente significativa, o medo do fracasso se torna particularmente resistente e difícil de derrotar. Você que está querendo mudar de carreira ou de emprego e ainda não conseguiu colocar nada em prática, provavelmente está preferindo evitar a exposição, a correr o risco de investir nos seus pontos fortes e ficar em casa sem fazer nada ou achar que você não consegue fazer nada. Em vez disso, você deve estar no escritório fazendo um trabalho aquém do seu conhecimento, da sua habilidade, do seu talento, desperdiçando tempo com uma atitude zelosa, humilde, que a sociedade respeita. Mas eu acho que você deve entender o que eu estou falando, porque provavelmente você pode estar nessa situação, se você está querendo mudar de carreira, não está tendo essa coragem, porque foi assim que aconteceu comigo. Mas infelizmente, remendar as suas fraquezas jamais levará à excelência. Bom, então o que você tem que fazer para que você possa investir? Na minha opinião, na minha humilde opinião, desenvolver os seus pontos fortes, na verdade, não tem nada a ver necessariamente com medo do fracasso. Ele tem a ver com responsabilidade. Isso mesmo, é responsabilidade. Você não deve se orgulhar dos seus talentos naturais mais do que orgulhar de, por exemplo, do seu sexo, da sua raça, da sua cor do seu cabelo. Porque são talentos naturais, são dons do divino ou um acidente de nascimento, dependendo da natureza da sua fé. Mas de um modo ou de outro, você não merece crédito por esses talentos, porque você já nasceu com eles. Está dentro de você. Porém, entretanto, você tem um papel e a sua responsabilidade importante quando se trata de lapidar os seus talentos até virarem um ponto forte. Então, por isso que eu digo, é sua responsabilidade usar os seus talentos naturais e transformá-los através do foco, do esforço, da prática e do aprendizado em desempenhos constantes e quase perfeitos. Isso te soa bastante familiar? E esse era a definição do pontos fortes, um desempenho consistente e quase perfeito. Então, desse ponto de vista, evitar os seus pontos fortes e se concentrar em suas fraquezas não é um sinal de verdadeira humildade.
é quase uma irresponsabilidade. Ai, gente, desculpa eu estar sendo tão dura com você, mas é muito sério isso. Desculpa eu estar sendo tão honesta, porque a minha intenção é que você dedique, entenda que você vai só trazer o seu melhor investindo no que você faz de melhor, investindo nos seus talentos. Então a coisa mais responsável, mais desafiadora no sentido de ser verdadeiro com você mesmo ou mesma e mais digno que pode fazer é enfrentar com coragem o potencial da força dos seus talentos e em seguida o que você deve fazer é encontrar meios de colocar em prática. Então, é muito importante isso. Olha, você pode fracassar? Sim, você pode fracassar. E é bem provável que você irá fracassar. Mas desenvolver uma vida realmente significativa, produtiva, que vale a pena, e quer dizer encarar um desempenho profissional como árbitro final de sua força. Esse desempenho adequadamente avaliado é aplicável, não perdoa e sem dúvida haverá vezes em que as suas competências serão julgadas de formas desfavoráveis, não muito positivas. Mas e daí? Realmente, o que poderia acontecer de pior? Você identifica um talento, cultiva como ponto forte e não consegue responder às suas expectativas. Bom, eu sei sim que isso dói muito, mas não deveria te arrasar ou derrubar você completamente. Porque é uma chance que você está dando a você mesmo de aprender e de incorporar esse aprendizado no seu próximo desempenho e que eu vier depois e o depois e assim por diante. E se mesmo assim esses próximos desempenhos não conseguirem responder aos seus padrões, o que você faz? Bom, eu entendo perfeitamente que isso dói ainda mais, mas também pode indicar uma coisa muito importante, um sinal. Você pode estar procurando os seus pontos fortes nos lugares errados. Desculpe. Então, apesar da ferida, da dor, você fica pelo menos liberado para redirecionar a sua busca, para buscar outras coisas. Então, lembra-se do meu exemplo quando eu queria ser cientista de dados, como era muito difícil programar para mim? E aí eu fiz uma mudança na minha carreira novamente. Então, por isso, ao desenvolver os seus pontos fortes, às vezes conseguindo grandes progressos, às vezes retrocedendo, então aceite o fato de que é assim que uma vida realmente significativa, ela deve ser vivida, com progressos e retrocessos. E somente dessa forma você vai encontrar os seus pontos fortes e irá trabalhar na carreira que você sempre sonhou, que você quer para você. E eu acredito que você vai conseguir.